E aí galera, tudo bem com você? É muito legal estar aqui com vocês e hoje eu vim falar sobre um tema bem interessante. Na verdade eu estou dando continuidade a um vídeo que eu fiz um tempinho atrás, onde eu falei sobre o poder da gratidão. Então hoje eu quero falar com você que está passando alguma dificuldade na sua vida, de repente sua vida meio que saiu do trilho, você está vivendo situações desafiantes, pode ser que você tenha perdido o emprego, pode ser que você esteja envolto em dívidas, pode ser que você esteja aí vivendo momentos de perdas consecutivas, como eu vivi durante 7 anos, né? Eu vivi momentos muito complicados, eu falo muito no workshop Inteligência Espiritual. E então eu vim dar continuidade àquele vídeo onde eu falei sobre o poder da gratidão, porque existem elementos que são necessários para você efetivamente sair da situação que você está vivendo. Eu sei, muita gente vem falando que é fácil, que é só você seguir algumas regras e que, né, tudo acontece, mas a gente sabe que quando você está ali no meio de um turbilhão de coisas acontecendo, parece que tudo que você faz nada dá certo, né? E a gente sabe o quanto é difícil você conseguir até implementar as boas dicas que as pessoas dão para você, né? Então eu falei para você no outro vídeo que existe um poder chamado poder da gratidão, e que é a gratidão que faz com que o teu foco saia daquilo que realmente está difícil para você, e é muito difícil você desconectar de coisas que estão acontecendo no dia a dia, porque às vezes você recebe uma ligação, é um cobrador, você está devendo para todo mundo, é muito complicado, né? E o nosso propósito é fazer com que você encontre elementos para que você, de forma assim, não vou dizer que é fácil, mas que você, aplicando ali com dedicação, você consiga sair da situação que você está vivendo, né? Eu, na época que eu tive esse problema, né, eu conto lá no workshop, eu não conseguia nem enxergar a minha volta, não tinha pessoas que pudessem me avisar ou me falar como sair, né? Então meu objetivo aqui é levar para você, trazer mais um elemento que eu tenho certeza que se você conseguir aplicar na sua vida, você vai sair dessa situação que você está vivendo, tá? E nós vamos falar, eu falei o poder da gratidão, eu vou falar hoje sobre o poder da fé. O poder da fé. E para falar de fé, eu preciso falar de medo. Eu preciso falar de medo, porque muitas vezes a gente está tão envolto numa sequência de situações em que a gente não consegue enxergar uma saída, não é? E aí o medo se faz presente, né? Eu costumo dizer que o medo, ele realmente é um ponto que nos leva a passar por situações que a gente não queria passar. Posso dizer para você que eu tive medo mesmo, mas existem 2 medos. Existe o medo que te protege, é um medo que está lá associado à preservação da vida, né? Então esse medo te protege, mas tem um medo que te paralisa. E é esse medo que eu quero falar para você. Eu tive esse medo uma vez na vida. Lá em 1910, olha, em 2010, eu tive, na verdade em 2011, eu tive medo de perder o emprego. E engraçado é que em menos de 6 meses depois, eu estava na rua. Perdi meu emprego. Então eu costumo dizer que o medo se torna a sua profecia autorrealizável. Então o que eu preciso fazer? Nós precisamos tirar você desse medo. Fazer com que você enxergue um caminho. Porque quando a gente não enxerga um caminho, a gente tem medo do desconhecido. E esse medo nos escraviza, tá certo? Então, mas o que é o medo? O medo, pessoal, é a completa ausência de fé. Completa ausência de fé, porque nós temos perguntas dentro de nós que fazem com que a gente, muitas vezes,
não encontre realmente sintonia porque a gente não tem as respostas. Existem 4 perguntas fundamentais que estão lá no âmago do ser e que faz com que ele muitas vezes se desconecte da sua fé. E essas 4 perguntas são: quem eu sou? Não é? Se eu não sei quem eu não sei do que eu sou capaz. Se eu não sei das minhas capacidades, quando a coisa começa a dar errado, eu não sei o que fazer para sair daquilo. Não é? Então, quem eu sou? Onde eu estou? Será que o ambiente que eu vivo é isso, onde eu só perco? Não é? É complicado isso. De onde eu vim? Será que teve lá uma origem? Ou é só isso aqui? Não é? Para onde eu vou? Será que tem alguma coisa depois disso? E aí nasce o medo da morte, não é? Será que eu vou para algum lugar depois dessa vida? Será que existe alguma coisa depois? Né? Então esse é um conglomerado de perguntas que a gente às vezes não encontra a resposta. E aí a gente vai o quê? Se distanciando da fé. A gente passa a viver um ambiente contínuo de medo. A gente acha que as coisas acontecem de forma aleatória, caótica, mas não é bem assim, tá certo? Então o medo é a completa ausência de fé. Daqui a pouco a gente vai definir o que é a fé na nossa forma de entender, tá certo? Então o que acontece? Eu costumo dizer que coragem não é ausência de medo. Não é ausência de medo. Coragem é você entrar em ação, não é? É entrar em ação apesar do medo. Sabe aquele lance? Vai com medo mesmo? Então, o medo, ele não pode te paralisar. E para isso você tem que ter esse catalisador chamado coragem. Coragem é o que faz você sair da posição que você está e chegar numa nova posição. Esse é o ponto. Faz sentido para você? Eu tenho que buscar essa coragem dentro de mim. E quem vai trazer essa coragem? A fé. A fé, ela traz essa estrutura que faz com que eu vença o medo. Vai com medo mesmo. E essa estrutura, esse catalisador, se chama então coragem. Coragem, é isso aí, tá certo? Então o que acontece? Eu gosto de usar alguns acrônimos, né? Eu gosto muito, o Tony Robbins, ele fala muito, né, do medo, né? E o medo em inglês se chama fear. E o Tony Robbins ele fala que fear são false evidence appearing real. False evidence appearing real. O que é isso em português? São falsas evidências que se apresentam, elas aparecem, se apresentam como reais. Faz sentido? Sim ou sim? Então, são evidências falsas que se apresentam para a gente como reais, porque a gente, na verdade, não consegue ver aquilo de uma forma muito bem construída, né? São falsas evidências. Você fala assim para mim: para, Edivaldo, para. É assim, cara, olha as dívidas vindo, eu não consigo arrumar emprego, nada dá certo na minha vida. Então, mas aí é que tá. Essas evidências que elas se apresentam na nossa frente, elas não são reais. E eu vou mostrar para você por que elas não são reais. Nesse momento, só aceita a possibilidade de que tudo isso que você está vivendo, na verdade, são evidências falsas, criadas na sua mente, tá certo? Porque essas falsas evidências, a ausência da tua fé, o medo, ele vai criar um cenário pessimista. Ele vai falar para você, seu cérebro começa a criar um monte de cenários que não são reais, não é? Como eu costumo dizer, o teu mundo externo é resultado do teu mundo interno. Como é que isso se dá? Primeiro, começam a aparecer problemas. E aí você tenta endereçar um, não dá certo, você tenta endereçar, não dá certo. O que começa a criar dentro de você? Seu cérebro começa a falar: cara, esses problemas são insolúveis. Você não vê uma solução para aquilo, tá certo? O que isso faz? Gera dentro de você depressão, gera estresse dentro de você, não é? E esse estresse, ele vai crescendo, e o que acontece? Doença, depressão.
A depressão retroalimenta o teu insucesso. Você vai se tornar uma pessoa infeliz. E o teu insucesso vai criar uma crise que você vai enxergar como externa. Falsas evidências. Você enxerga internamente, tá tudo errado. Olha aqui, os caras estão cortando meu telefone, os caras cortaram minha internet. Olha, tem um cara me ligando aqui. Para! Na verdade, é o que eu falei para você. O teu mundo interno está criando isso. Teu mundo interno é dentro de você. E aí, o que vai acontecer? Vai gerar uma estrutura externa que você chama de realidade. Então, o teu mundo externo é resultado do teu mundo interno. Tá certo? Então, a falta de fé, o medo, cria esse cenário pessimista onde? Dentro de você. Dentro de você, aqui ó, na tua cabeça. E a tua cabeça cria esse cenário pessimista e cria essa realidade falsa. E você atrai, através de tomadas de decisões erradas, você cria esse cenário pessimista. Em contrapartida, olha só que legal, olha só que bacana. Quando você muda a tua estrutura interna através da fé, teu sistema cria automaticamente um cenário otimista, um cenário de prosperidade. Começa a nascer em você porque uma coisinha pequenininha começa a dar certo e você fica feliz. Ficou feliz, nasce o quê? O sucesso. Sucesso. Não é o contrário. Ah, eu tenho sucesso, então eu sou feliz. Não. Aí é que está o grande problema. É exatamente a minha felicidade que vai fazer com que eu tenha sucesso. Sucesso. É isso. Então a fé cria um novo cenário otimista. Um novo cenário. Você aceita intimamente a possibilidade de encontrar um emprego. E aí você encontra. E aí você começa a pagar suas dívidas. E você vai ficando feliz a cada dívida que você começa a pagar. E aí você vai construindo sucesso. Mas como é que funciona isso dentro da tua mente? Como é que isso realmente funciona? Vou te mostrar como é que funciona um abismo da mente. O que é a mente, pessoal? Vamos lá. Você já perguntou o que é a mente? Vamos lá. O que é a mente? Pensa aí. Não chegou a nenhuma conclusão? Pensa mais um pouco. Vamos lá. Mente. Vamos imaginar que nós tenhamos um espírito. Vamos imaginar. Não importa a tua crença. Aceita a possibilidade de que existe algo inteligente dentro de você chamado espírito. E aí eu tenho uma mente, certo? E tenho então um cérebro, certo? Eu tenho cérebro, mente e espírito. O que é que a mente faz, pessoal? Qual é a função central da mente? A função central da mente, pessoal, é conectar o cérebro físico ao teu espírito que está numa outra dimensão. Tá certo? Mas ele está lá. Ele está lá falando para você tudo o que você tem que fazer. Tudo certinho. Sabe quando vem aqueles pensamentos positivos e você tem uma ideia, você vai lá, bem, dá certo. Aí você vai lá, outra ideia, bem, dá certo. Então o que acontece? Existe a mente que te conecta ao espírito. O problema é que, e a Cabala aborda muito bem esse tema, a Cabala diz que existem distorções que bloqueiam essa comunicação entre cérebro e espírito. Existem instrumentos, eu não vou acabar de dar um nome para isso, mas não vem ao caso aqui, lá no workshop Inteligência Espiritual a gente realmente aborda tudo isso, te mostra, mas vamos dizer, a Cabala diz que existem distorções que cortam essa conexão. É como se pegasse lá o cabo de comunicação da tua internet e pum, cortou, não tem mais comunicação. Então essas distorções, o que elas fazem? Elas
sequestram a sua mente e te conectam com pensamentos negativos, te conectam com o jornal das 8, com o jornal das 9, que só mostra desastre, só mostra tragédia. Ela te conecta com tudo que vai te afastar do elemento inteligente que vive dentro de você, chamado inteligência espiritual. E quando isso acontece, ferrou. Você está ferrado. Por quê? Porque os pensamentos começam a se perder, e você começa a se conectar com um monte de coisa que é ruim, e aí começa a acontecer um monte de coisa ruim, e mais pensamento negativo, e mais pensamento negativo. Pessoal, pensamento negativo é o que te complica a vida, não é? Mas quem controla esse pensamento? A mente. Só que se a mente está escravizada, você está ferrado. É tudo de ruim, vem dessa distorção, certo? Então eu preciso limpar essa distorção, eu preciso me conectar com coisas maiores. E como é que eu vou fazer isso então? Vamos lá. Primeiro, você precisa entender a fé, ela ativa o teu córtex pré-frontal, o teu neocórtex, tá certo? Que é responsável pela criatividade. No workshop Inteligência Espiritual, a gente provoca, através da inteligência espiritual, essa ativação do córtex pré-frontal. E aí o que acontece? Tua criatividade, pum, explode, né? Então, a tua fé, ela coloca você, ela coloca o nosso sistema interno no modo muito importante, que a Kabbalah chama de modo proatividade. Você se torna proativo. Ele te conecta com o mundo das soluções. Ele te coloca no mundo das causas. E aí, ele te tira do mundo do efeito. Tá certo? Ele faz com que você seja protagonista no teatro da vida. Você, ator principal da sua história. Tá certo? Ela cria o que a gente chama de conexão razoável da nossa unidade com o todo. E é isso que a gente chama de fé. É uma conexão baseada na razão. É uma conexão razoável, que traz uma razão, que nos conecta o nosso eu com o todo. Faz com que a gente não se sinta mais sozinho. Isso é a fé, é um poder, é uma energia que transcende, que te conecta com tudo que é mais precioso dentro de você. Essa é a fé. Tá bom, Edivaldo, legal, entendi, eu preciso ter fé, mas Edivaldo, como é que eu faço? Como é que eu faço para ter fé, cara? Eu tô aqui fudido, eu tô aqui ferrado, não é? Eu não vejo uma saída. Então o que você faz? Primeiro, você vai lá. Se você não ouviu outro vídeo, ou se você não ouviu essa palestra nossa aqui, volta lá no poder da gratidão. Faz o exercício de gratidão, porque o que faz o exercício de gratidão? Ele tira o teu foco daquilo que é negativo e mostra para você que mesmo as coisas estando pretas para você, existem coisas maravilhosas acontecendo à tua volta. Pode ser uma flor, pode ser o sorriso de uma criança, pode ser uma árvore bela, pode ser um pôr do sol. E aí você, ao agradecer, você se conecta diretamente com a fé. Mas tem outras formas também da gente fazer isso, tá certo? Então vamos lá. Fortalecedores da fé, certo? Lá no workshop, o que a gente faz? A gente vai fazendo uma reestruturação de você. São 2 dias em que a gente faz diversas reestruturações. A gente trabalha perdão, trabalha um monte de coisa. E isso vai o quê? Fazendo com que você limpe a casa. Ok, mas você não foi, você nem está com grana para ir no workshop e nós nem temos mais workshop nesse ano. Só temos o ano que vem agora, provavelmente janeiro, fevereiro, nós já vamos ter o primeiro workshop. Mas você não fez o workshop. Você pode ter apoios. Não sei qual é a tua religião, não sei o que você pensa, mas você pode ir para as religiões, católica, protestante, pode não ser de espírita, não importa. Lá as pessoas vão te apoiar, a tua fé vai sendo reconstruída. Movimentos filosóficos, você trabalhar o autoconhecimento, também fortalece a fé.
E a meditação. A meditação. E não é só a meditação. A gente fala oração mais meditação, tá certo? Por quê? Na oração você fala com o Criador. Não sei qual é a tua crença, né? Pode falar Deus, Alá, Krishna, não importa. Mas você vai falar com o Criador, tá certo? E na meditação você ouve o Criador. O Criador fala com você. É a tua conexão com o teu eu interior, com o teu eu maior, que a gente, no workshop, a gente promove, a gente conecta imediatamente. Bem, você vai chegar lá e já vai se conectar com o teu eu interior, a tua fé explode dentro de você. Mas aqui, você precisa ir trabalhando. E você precisa ter disciplina. Disciplina. Não adianta você sentar ali, fazer tua meditação, fazer a tua oração e achar que tudo vai resolver. Não. Você não tem horário para tomar banho? Você não tem horário para almoçar? Você não tem horário para jantar? Você não faz isso todo dia? Então por que você não tem disciplina para criar intimidade com o Criador? Você precisa ter um compromisso. Você precisa ter compromisso. Senão não vai. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um lugar na tua casa, um lugar que você possa ficar sozinho. Põe uma cadeira, você vai sentar, se colocar numa posição confortável, coloca as mãos sobre as pernas e você então vai fazer uma respiração. Presta atenção na tua respiração, deixa os pensamentos virem e ir embora. Não presta atenção nos pensamentos, presta atenção só na tua respiração e de repente você vai estar meditando, você já vai estar numa outra conexão, não é? Evidente, se você puder participar do nosso workshop, vai ser muito bom para você. Mas crie esse compromisso, crie essa intimidade. Intimidade com o Criador. Compromisso, tá certo? Evidente, se a coisa está muito crítica, você não está conseguindo, você deprimiu total, procura um médico, procura um psicólogo, um psiquiatra, não importa. Encontre os teus caminhos, encontre a tua forma. Eu saí sem ajuda médica, mas confesso, para mim, eu emagreci 25 quilos em 4 semanas. Não foi bom. Não foi bom. E você precisa entender que existe um monte de coisas que você chama de problema que, na verdade, não passam de preocupações. E 98% das preocupações jamais se realizarão. Ah, Edivaldo, mas como é que eu vou saber o que é uma preocupação, o que é um problema? Fácil. Vai perguntar para você, tem solução? Tem solução? Tem solução? Se tem solução, meu amigo, minha amiga, vai lá e resolve. Se não tem solução, é uma preocupação. Coloca de lado até você encontrar a solução para aqui. Bom, o que acontece quando você começa a todo dia meditar? Vai melhorar no primeiro dia? Pode ser que sim, mas dificilmente, tá? Mas pode ser. Pode ser que você colocou tanta fé, que a coisa aconteça, tá certo? Nós vivemos num mundo de todas as possibilidades. Nós vivemos na física quântica, mundo de possibilidades, certo? Mas você precisa ter compromisso, você precisa ter disciplina, tá certo? Então, pode ser que depois de 1, 2 dias, uma semana, começam a acontecer sincronicidades. O que são sincronicidades? São aquilo que você chama de coincidências. Coincidências não existe. O que existe são sincronicidades. Então você pensou em alguém te ligou, marca um café com essa pessoa, chama para ir na tua casa, bater um papo com você, porque ali tem alguma coisa muito boa para você, tá certo? Então esteja atento às sincronicidades, tá bom? Então, o que acontece? Lá no workshop, a gente faz todo esse processo de limpeza, todo esse processo de reestruturação para que a tua fé, em 2 dias, atinja o poder máximo. Você se conecte com esse eu maior, com esse eu que tem todas as respostas e que te tira de qualquer problema, tá certo? Entendeu? Vai fazer isso ou não? Não ouviu o outro vídeo? Vai lá, ouça. Vai lá, veja o vídeo, ouça o áudio, se conecta, tá certo? Beleza? É isso aí, gente. Esse é o recadinho que eu tinha a passar para vocês. Daqui a alguns dias eu vou vir com um novo vídeo, né? E se conecta com a gente. Se você gostou desse vídeo, se você gostou
manda para algum amigo seu que está precisando, indica para os teus amigos, compartilha. Não tem coisa melhor para a gente do que compartilhar aquilo que a gente gosta com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, quer bem, tá certo? Então se conecta com a gente, se mantém conectado e a gente vai trazer cada vez coisas mais legais. A gente tem muita novidade para vocês, tá vindo coisas muito bacanas. Fica ligado, beleza? Então tá joia. Pessoal, forte abraço para você e eu espero você um dia no nosso workshop Inteligência Espiritual. E lembra, vem você também para a grande vida. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.